Olá! Vamos tratar de um tema de alta relevância quando se trata de manejar a saúde da pessoa idosa. A quantidade de profissionais especializados em geriatria no Brasil, e o desafio que isto representa para a rede de atenção à saúde. Mas antes de abordarmos o foco principal deste módulo, eu gostaria de te perguntar se você sabe qual é a diferença entre geriatra e geriatria? De fato, geriatria e gerontologia são áreas próximas, mas não são sinônimos. Ambas se dedicam ao envelhecimento humano, porém partem de perspectivas diferentes. A geriatria é uma especialidade médica. A gerontologia é um campo interdisciplinar que estuda o envelhecimento em suas dimensões biológica, psicológica, funcional, social e ambiental. Em outras palavras, o geriatra atua principalmente sobre as condições clínicas da pessoa idosa, enquanto o gerontólogo observa o envelhecimento de maneira mais ampla e integrada. A diferença central está no núcleo de atuação do geriatra e gerontólogo. O geriatra responde principalmente à pergunta: quais condições clínicas estão afetando esta pessoa idosa e como devem ser tratadas? O gerontólogo responde a uma pergunta mais ampla: como esta pessoa está envelhecendo? Quais capacidades precisam ser preservadas e quais recursos devem ser organizados para manter sua autonomia? Assim, o geriatra possui responsabilidade médica e terapêutica. O gerontólogo possui forte papel na avaliação ampliada, na prevenção e na coordenação do cuidado. Por que os dois são necessários no Brasil? O Brasil possui uma população idosa numerosa e um número ainda reduzido de geriatras. Isso torna inviável concentrar todo o cuidado especializado em um único profissional. O geriatra deve ser priorizado principalmente nos casos de maior complexidade clínica. O gerontólogo pode ampliar a capacidade do sistema por meio do rastreamento de riscos, da avaliação multidimensional, da educação em saúde, do acompanhamento longitudinal e da coordenação da rede de cuidados. Portanto, o gerontólogo não é uma alternativa de menor custo ao geriatra. Ele ocupa uma função diferente e estratégica. Entretanto, antes de apresentarmos números, eu gostaria de te contar um pouco da história do surgimento da geriatria. Você sabia que durante muito tempo, a medicina não reconheceu a pessoa idosa como alguém com necessidades clínicas específicas? Assim, as doenças, as limitações e a perda de autonomia eram frequentemente interpretadas como consequências naturais e irreversíveis da idade. No contexto do Geromap, essa complementaridade pode ser organizada de forma clara. O gerontólogo pode apoiar a aplicação da avaliação multidimensional, acompanhar indicadores funcionais, identificar mudanças ao longo do tempo e ajudar na construção do plano de cuidado através de ações de teleconsultoria, teleconsulta, telecapacitação e teleorientação. Consideradas as responsabilidades de cada profissional, pode também realizar diagnósticos complementares. Por este motivo, todos os profissionais que atuam no núcleo de telesaúde da Funati possuem especialização em gerontologia ou mestrado e doutorado em gerontologia ou áreas afins. Mas agora vamos falar sobre a história da geriatria, em linhas gerais. Antigamente, envelhecer era considerado um processo inevitável e sem possibilidade de ser desacelerado através de estratégias de prevenção, controle e reabilitação. Entretanto, um marco importante ocorreu em 1909, quando o médico austro-americano Ignaz Leo Nasher propôs o termo geriatria. Inspirado na pediatria, ele defendia que a velhice constituía uma fase particular da vida e deveria ocupar um lugar próprio na medicina. Em 1914, Nasher publicou um dos primeiros grandes tratados sobre as doenças e o tratamento das pessoas idosas. Sua contribuição foi principalmente conceitual, reconhecer que o cuidado médico na velhice exigia conhecimentos, métodos e atitudes específicas. Entretanto, foi somente algumas décadas depois, especialmente no Reino Unido, que esses princípios começaram a ser transformados em um modelo organizado de assistência. Entretanto, foi nas décadas de 1930 e 1940 que a geriatria consolidou-se como especialidade médica através do trabalho da médica britânica Marjorie Warren, que assumiu a responsabilidade por centenas de pacientes idosos que permaneciam em instituições e enfermarias de longa permanência. Em vez de aceitar que todos fossem incuráveis ou permanentemente dependentes, Warren examinou cada pessoa de maneira sistemática.
Ela identificou doenças não diagnosticadas, avaliou a mobilidade, a continência, a cognição e a capacidade para realizar atividades cotidianas. A partir dessa avaliação, organizou tratamento médico, fisioterapia, reabilitação, adaptações ambientais e planejamento da alta hospitalar. Em 2 artigos seminais, no British Medical Journal e no Lancet, Warren defendeu a criação da especialidade médica de geriatria, a oferta de unidades geriátricas especiais em hospitais gerais e o ensino de estudantes de medicina no cuidado de idosos por médicos seniores com interesse e experiência especializados em geriatria. Por essa razão, Marjorie Warren é frequentemente reconhecida como uma das fundadoras da geriatria moderna. A experiência dos pioneiros mostrou que uma consulta médica tradicional, centrada apenas no diagnóstico de doenças, era insuficiente para compreender as necessidades das pessoas idosas. Uma pessoa poderia ter várias doenças controladas e, ainda assim, apresentar quedas, perda de memória, isolamento social, dificuldades para usar medicamentos ou incapacidade para realizar atividades diárias. Consolidou-se, assim, a avaliação geriátrica ampla, também denominada avaliação geriátrica global ou, internacionalmente, Comprehensive Geriatric Assessment. Trata-se de um processo diagnóstico estruturado e interdisciplinar que avalia múltiplas dimensões, condições clínicas, funcionalidade, cognição, humor, mobilidade, nutrição, uso de medicamentos, condições sociais, ambiente e disponibilidade de apoio. O objetivo não é apenas produzir diagnósticos. A avaliação deve resultar em um plano coordenado de cuidados, com prioridades, intervenções e acompanhamento ao longo do tempo. A partir da segunda metade do século XX, a avaliação geriátrica ampla passou a ser aplicada em hospitais, ambulatórios, instituições de longa permanência e serviços comunitários. Os estudos demonstraram que o modelo não se resumia à aplicação de escalas. Seus melhores resultados ocorriam quando a avaliação estava integrada a uma equipe multiprofissional, a definição de objetivos terapêuticos e a continuidade do cuidado. Revisões de ensaios clínicos mostraram que pessoas idosas hospitalizadas que receberam cuidado organizado segundo a avaliação geriátrica ampla apresentaram maior probabilidade de permanecer vivas e residindo em suas próprias casas após a alta, além de menor probabilidade de institucionalização. A geriatria passou, portanto, de uma especialidade voltada somente ao tratamento de doenças para um modelo orientado à preservação da autonomia, da funcionalidade e da qualidade de vida. A partir da segunda metade do século XX, a avaliação geriátrica ampla passou a ser aplicada em hospitais, ambulatórios, instituições de longa permanência e serviços comunitários. No Brasil, o envelhecimento populacional e a expansão do Sistema Único de Saúde estimularam a incorporação dos princípios da avaliação geriátrica ao cuidado realizado na atenção primária. A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, instituída em 2006, estabeleceu a manutenção e a recuperação da capacidade funcional como eixos centrais da atenção à saúde. Essa orientação representou uma mudança importante. O foco deixou de ser apenas a presença de doenças e passou a incluir a capacidade da pessoa idosa para tomar decisões, movimentar-se, cuidar de si mesma, participar da vida familiar e permanecer inserida na comunidade. Essa orientação representou uma mudança importante. O foco deixou de ser apenas a presença de doenças e passou a incluir a capacidade da pessoa idosa para tomar decisões, movimentar-se, cuidar de si mesma, participar da vida familiar e permanecer inserida na comunidade. A Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa e outros documentos do Ministério da Saúde incorporaram dimensões clínicas, funcionais, cognitivas, emocionais e sociais, tornando a avaliação multidimensional mais viável para as equipes da atenção primária. A sexta e última edição da Caderneta da Pessoa Idosa foi publicada em 2026 pelo Ministério da Saúde. Nesse processo de adaptação dos fundamentos da geriatria à realidade da atenção primária brasileira, foi estruturada a avaliação multidimensional da pessoa idosa, conhecida como AMPI. A AMPI organiza a avaliação de diferentes dimensões da saúde, com ênfase na capacidade funcional.
A trajetória iniciada com o reconhecimento da geriatria como especialidade, fortalecida pela ANPI e incorporada às políticas brasileiras, culminou então em um cuidado multidimensional, interdisciplinar e orientado à funcionalidade da pessoa idosa. Isto porque a ANPI organiza a avaliação de diferentes dimensões da saúde, com ênfase na capacidade funcional. Ela permite identificar necessidades clínicas, psicossociais e funcionais e classificar as pessoas idosas em 3 grupos: saudáveis, pré-frágeis e frágeis. Essa classificação não deve funcionar apenas como um rótulo. Seu propósito é orientar o projeto terapêutico singular, definir intervenções, organizar encaminhamentos e estabelecer o grau de acompanhamento necessário dentro da rede de atenção. Mas vamos retornar à questão principal deste módulo. Afinal, quantos geriatras existem no Brasil? Responder esta questão reforça ainda mais a utilização da ANPI como estratégia de cuidado da pessoa idosa na rede de atenção à saúde. O Brasil está vivendo uma das mais rápidas transições demográficas do mundo. Hoje já são aproximadamente 36 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, representando cerca de 17% da população. Vamos analisar com maior profundidade os dados apresentados neste infográfico relacionados aos geriatras no Brasil. Quando analisamos os números nacionais, percebemos a dimensão do problema. Entretanto, o número de especialistas preparados para atender essa população ainda é extremamente reduzido. Atualmente o país conta com pouco mais de 3.100 geriatras, um número claramente insuficiente diante do envelhecimento acelerado da população. Para uma população de cerca de 36 milhões de idosos, existem apenas 3.167 geriatras registrados. Isso significa que, em média, existe apenas um geriatra para cada 11.000 pessoas idosas. Se adotarmos como referência a necessidade de aproximadamente um geriatra para cada 1.000 idosos, o Brasil apresenta um déficit superior a 32.000 especialistas. Esse é um dos maiores desafios para o sistema de saúde nas próximas décadas. A diferença torna-se ainda mais evidente quando comparamos o Brasil com outros países. Enquanto o Brasil possui aproximadamente um geriatra para cada 11.400 idosos, países como Canadá possuem cerca de 1 para 1.370, Estados Unidos aproximadamente 1 para 810, Reino Unido cerca de 1 para 590, Japão, uma das populações mais envelhecidas do mundo, aproximadamente 1 para 450 idosos. Mesmo considerando diferentes modelos de assistência, a distância entre o Brasil e esses países demonstra a enorme carência de especialistas. Além do número reduzido de especialistas, existe uma distribuição extremamente desigual pelo território nacional. A maior parte dos geriatras concentra-se nas regiões Sudeste e Sul, especialmente em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em diversos estados das regiões Norte e Nordeste, a relação entre geriatras e população idosa é muito inferior à média nacional. Essa desigualdade dificulta o acesso ao cuidado especializado justamente nas regiões que mais dependem da atenção primária. É por este motivo que o sistema Geroma foi concebido, servindo como uma plataforma de apoio ao gerontólogo digital e aos profissionais da rede de atenção à saúde. Obrigado e até o próximo módulo.